Temos neste momento a palestra Acessibilidade no Turismo e Hotelaria com Ricardo Shimozakai. Ele que é um profissional especializado em acessibilidade, inclusão e turismo, bacharel em turismo pela Universidade IMB, Morumbi, laureate internacional Universities, membro do Instituto Ibero-Americano de Turismo Inclusivo, SAT-ENAT, Organizações Internacionais de Turismo Acessível. Criou também o turismo adaptado e o conceito de acessibilidade funcional. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Agora a palavra é toda sua. Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, né? E poder compartilhar minhas ideias, né? Acho que a informação, às vezes a gente não tem acessibilidade tão aplicada nos lugares, nos serviços, justamente por falta de informação, né? Até muitos lugares, vamos dizer que têm a boa vontade de ter alguma iniciativa, só que fazem coisa errada. Às vezes a coisa é totalmente inútil. Às vezes até serve para alguma coisa, mas às vezes é totalmente inútil. O trabalho que ele teve de fazer foi inútil, porque ele não teve um conhecimento correto, né? De fazer a coisa da forma certa, não buscou informações, ou até eu falo que também tem muita gente enganada por aí, sendo enganada, vamos dizer assim, infelizmente, porque tem profissionais, né, pessoas que falam profissionais e daí vão arquitetos, né, que dizem que são profissionais em acessibilidade, só que eles não conhecem direito e acabam fazendo serviço errado, né, ou falho. Esses profissionais, principalmente os arquitetos, eles estudam a norma, né, decora a norma 9050, que é a norma sobre acessibilidade em edificações. Só que a coisa vai muito mais para aí do que isso, né? Principalmente no turismo, porque o turismo não são só locais, são serviços, né? Então, um passeio, um guiamento de um grupo vai muito na questão do serviço, do atendimento, da hospitalidade. Ali no final, estavam falando sobre a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, e esse é um ponto difícil pela falta de profissionais, certo? Há poucas pessoas que sabem Libras. E tem gente, né, tem um hotel lá em Socorro, que é uma das referências em acessibilidade, só que é uma cidadezinha do interior e não tem ninguém na cidade que saiba Libras, certo? Se tivesse, com certeza o dono já teria contratado, só que acho que o único profissional que tem é de outra cidade, então fica muito inviável ficar trazendo a pessoa de outra cidade ou a logística, então é muito difícil por causa disso, né? E sendo que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil, só que acho que falta a gente valorizar mais, né? Países que têm duas línguas oficiais, como o Canadá, que falam inglês e francês, as duas línguas são ensinadas na escola, certo? Então, aqui acho que deveria ser ensinado o português e a Libras na escola, né? Porque, então, que língua oficial é essa, né? Que só consta no papel? Esse negócio de constar no papel aí é muito ruim, né? Eu vou compartilhar aqui. Eu vou começar, deixa eu passando um vídeo, que daí é um vídeo meio de apresentação. Ricardo Shimozakai adquiriu sua deficiência em 2001 no tiro de um sequestro relâmpago. Em 2004, passou a lutar pelos direitos de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Ricardo Shimozakai, no México, observa a pirâmide. Na Broadway, em frente aos cartazes. Na Alemanha, passeia de barco. Em Ibirapuera, em show aberto. Na República Dominicana, visita uma caverna. Na agência bancária, desce a rampa. No Parque da Lajinha com amigos. Em
frente ao Taj Mahal sorri. No chuveiro acessível, abaixa a banqueta. Na Áustria, serve-se no buffet. No quarto do hotel, abre a porta de correr. Transfere-se da cadeira para o carro. Testa a bicicleta para a fisioterapia. Com escoteiros, toca a cadeira no gramado. Em São Paulo, na plataforma do metrô. Passa pela catraca acessível. No Parque do Ibirapuera, usa o bebedouro. Na Reatec, testa a cadeira stand-up. Em casa, no quintal, abre a porta. Na calçada, desvia do portão automático. Abre a porta do banheiro químico acessível. Toca a cadeira aos trancos no piso deteriorado e valas na calçada. No céu, salto de paraquedas. Corre no kart adaptado e acena. No salão de dança, rodopia a cadeira. Sobe a rampa da Igreja do Bonfim. No crossfit, exercita os braços. Acessa a guia rebaixada da calçada. Na montanha-russa, grita e sorri. No México, rapel com o instrutor. Na Alemanha, na plataforma do ônibus. Em Bertioga, rema em grupo no catamarã. República Dominicana, usa a cadeira de trilha. Na cadeira motorizada 4x4. Em São Paulo, desce a escada rolante do metrô. Da cadeira para o banheiro acessível. Grupo de usuários de cadeiras de rodas. Auxiliado sobe a rampa até o Jeep. Se tornou um profissional da área, um pioneiro e referência para o turismo acessível. Especialista em acessibilidade e inclusão, consultor e palestrante internacional, ministra aulas, cursos e treinamentos. Em fundo amarelo, logo com o usuário em cadeira de rodas, Ricardo Shimazaki. Então, ali o vídeo tem audiodescrição, né, para cegos, e só que às vezes a coisa fica difícil, né? Como são imagens que duram alguns segundos, negócio, porque uma audiodescrição mesmo iria descrever, né, o cenário, a pessoa e tudo mais, e como pulam imagens muito curtas, só dá uma... Eu com a audiodescritora, eu falo, não vai dar para fazer, só vai dar para falar o lugar, né? Uma brevíssima descrição. Então, dependendo do lugar, da situação, o negócio fica um pouco complicado, né? E tem a legenda, né? Porque os surdos, né? Há os surdos que são alfabetizados, são oralizados também. Então alguns têm leitura labial, então às vezes eles se viram de algumas formas, né? Você não ter alguns recursos, não é só de Libras, né, que vive o surdo. É claro que eles gostam muito mais, porque essa é a língua principal deles, né? Então você ter a questão da Libras, de uma pessoa que saiba Libras, inclusive se tivesse, né, um treinamento, eu já pensei até nisso, é que tem tantas coisas para fazer que às vezes eu não consigo fazer tudo, mas um treinamento específico, né, para um hotel, por exemplo, fala as palavras, bem-vindo, saudações, né, obrigado, por favor, sei o que, e falar o que, palavras com quarto, banheiro, restaurante. Com isso você já vai, é como se fosse falar uma outra língua, né? Então, quero falar alemão, então eu sabendo algumas palavras já eu consigo estabelecer uma comunicação. Você não precisa ser fluente, totalmente fluente, para ter essa comunicação, né? Então, você já tendo palavras específicas do ambiente, como um hotel, você já consegue comunicar e pode ter certeza que o surdo vai amar a sua dedicação, a sua iniciativa, né? Nesse slide aqui eu estou colocando uns pilares, né, da inclusão. Falo inclusão porque, para mim, para se ter uma inclusão de verdade, você tem a acessibilidade, já está implícita nela, certo? Se não tiver acessibilidade, você não vai conseguir inclusão, né? Se você tem um hotel com uma entrada, escadas, que eu não consigo entrar, como é que você vai querer me incluir? Então, para mim, a inclusão a acessibilidade já está implícita. E você tem a acessibilidade arquitetônica, que é o que muita gente pensa automaticamente.
né? É a rampa, é a barra, mas não é só isso. É claro que tem isso, tem a questão do atendimento, como citei aqui, atender um surdo ou atender um cadeirante como eu, o que eu faço, né? Por exemplo, um hotel uma vez, o pessoal perguntou, eles contaram até uma historinha ali, falaram, veio uma menina aqui e se hospedar, eu fui empurrando a cadeira dela até o quarto e ela achou sensacional, né, a atenção e tudo mais. Daí eu falei, então esse é o caminho. Da outra vez veio um rapaz ali e eu fui fazer a mesma coisa. E ele não gostou que eu estava querendo dar atenção e tudo mais. Eu falei, então o que eu faço? Fala, pergunte, fala, você quer ajuda, quer que eu te empurre? Porque nem todo mundo vai querer, tem gente que sente às vezes até um excesso de atenção, né? Vamos dizer assim. Parece que tem gente que sente que estão vendo ela como incapaz. Ela não consegue fazer nada, tem que fazer alguma coisa por ela. Fala, não sou incapaz, me fale onde é o quarto que eu vou sozinho, tudo bem? Então, e como você sabe disso? Quem precisa, quem quer, você nunca vai saber, não tem um rótulo assim. É um cadeirante que precisa, que não precisa? Não, você não sabe. Você, então, para isso você pergunta. Não custa nada perguntar. É assim que você vai ser mais assertivo. A comunicação, outro pilar é a comunicação inclusiva. Um hotel, por exemplo, como é que eu vou para o seu hotel? Hoje em dia, né, a gente procura pela internet. Então eu vou procurar ali, tem quarto acessível? Não tem? Não tem, então eu não vou no seu hotel. Eu vou procurar outro, mesmo que você tenha. Porque muitos, vamos dizer, tem. Né? Eu gosto de cutucar os hoteleiros, né, em eventos. Eu chego lá, o seu quarto, eu quero ir para o seu hotel. O seu hotel tem acessibilidade, tem quarto acessível? Eles falam, tem muitos que chegam falando, nós temos acessibilidade total. Quando falam isso, eu já estou duvidando muito. Mas daí eu pego material ali, eu entro no site, geralmente o pessoal não tem nada, não tem nenhuma informação. Eu falei, como que você quer que o pessoal vá para o seu hotel se não tem informação? Ninguém vai. Poucos não têm iniciativa de pegar, entrar em contato e vão investigar, vamos dizer. Eles já precisam estar ali na cara ali, que é um hotel acessível. E se possível, né, ter comprovantes, vamos dizer, uma foto, né, que você tem ali o quarto, que você tem um banheiro, que é uma das coisas mais importantes para pessoas com deficiência física. Porque em muitas vezes uma das grandes queixas das pessoas é justamente isso, falar ali com o hotel dizer que é acessível e quando chegar ali ele não tem aquilo que se esperava, né? Às vezes pode ser uma coisa muito particular, né? Para a necessidade da pessoa. Mas às vezes são coisas básicas que deveria ter, que todo hotel, na verdade, deveria ter. E até por isso, não jogando a culpa totalmente para a hotelaria, para o turismo, eu sempre falo para os meus colegas, para as pessoas com deficiência, para informar a sua necessidade. Porque esperar que mesmo sendo aí uma obrigação, né, em você ter acessibilidade, é bom você entrar em contato e falar, olha, eu sou um cadeirante, vou ficar de dia tal a tal, eu preciso de uma cadeira de banho e não sei o que, preciso disso, aquilo ali, né, negócio para
o pessoal para atender. Aliás, a questão de ajudas técnicas, como cadeira de banho, agora já é obrigação do hotel. Desde que o hóspede ele comunica antecipadamente, ou se ele não comunicou, se ele chegar ali no hotel e dizer que precisa de uma cadeira de banho, o hotel tem 24 horas para atender esse pedido, certo? Então é obrigação. Antes os colegas, muitos levavam a cadeira de banho própria deles nas viagens, né? Porque muitos lugares não ofereciam, não tinham, ou até mesmo pegavam para eles uma cadeira de banho e catar a cadeira de plástico da piscina e colocar embaixo do chuveiro. Isso não é uma cadeira de banho, certo? Cadeira de banho é um outro conceito, certo? É mais parecido com uma cadeira de rodas que vai embaixo da água. O negócio é um outro conceito. E as tecnologias assistivas, né, que são os equipamentos, acessórios, então o braille, a cadeira de banho e outras coisas mais aí que precisam ser acessíveis, né, para as pessoas com deficiência. Então eu falei ali já um pouquinho, né, da informação, a internet, que hoje em dia é onde você consegue trabalhar muito bem a acessibilidade, né? Nessa foto da direita é aquele hotel que eu falei, lá em Socorro. Então é um print da página, ele tem, na verdade isso daí não é nem exatamente só uma foto, né? Aqueles recursos 360 graus, então você consegue rodar ali pelo banheiro, pelo quarto e ver, aí você vai ver até um conceito, né, de uma entidade francesa de turismo acessível que eu achei mais interessante, porque existem, por exemplo, esses selos de acessibilidade e dizer, às vezes um lugar está ali, é negócio acessível. Até em São Paulo, uma certa vez, tinha um selo totalmente acessível, e que daí tinha gente que ia lá e não encontrava a acessibilidade dela. Falei, isso daqui não é totalmente acessível. Criou umas confusões, então o pessoal criou o selo parcialmente acessível. Mas o que é parcialmente acessível? Se tiver uma rampinha, né, que você não consegue passar em nenhuma porta, você já tem uma rampinha, já é parcialmente acessível, ou não? Ou o que é? Então era uma confusão. E nessa entidade francesa, eles não exatamente taxavam o lugar como acessível, inacessível, parcialmente acessível. O negócio era fazer uma descrição, né? Então, por exemplo, esse hotel, vamos descrever só o banheiro, mas tem barras de apoio traseira e lateral, tem uma banqueta embaixo do chuveiro. Então você descreve ali o que o hotel tem, por exemplo, e daí você é quem vai saber se ele é acessível para você ou não. Falar, beleza, isso daí para mim está acessível. Como para alguns, por exemplo, aquela banqueta que tá aí nessa imagem, é uma banqueta meio fixa na parede ali do chuveiro. Para alguns serve, para alguns não. Então, alguns vendo essa descrição falam, isso serve para mim. Outros falam, não, isso daí não serve. Então, ele é quem vai saber se é acessível ou não. Ele quem decide. Não é a gente que vai decidir por outro se é acessível. A gente não conhece a necessidade da pessoa. E às vezes as necessidades que existem podem ser as mais variadas possíveis, né? Como foi colocado aí a questão do iogurte XYZ, né? Era a necessidade dela. Mas como é que a gente sabe disso? Os transportes, né?
que é uma coisa, para chegar no lugar, né, a gente precisa de transporte acessível. Então, essa foto da esquerda é um ônibus rodoviário na Alemanha. Ali ele cabe até uns 14 cadeirantes ali. O sistema é que as poltronas saem, né? Elas podem ser fixadas ali. Então, de acordo com a necessidade e quantidade de pessoas cadeirantes, você consegue ir retirando as poltronas e dar espaço. As cadeiras são fixas ali através de um sistema de segurança. Os ônibus rodoviários que a gente tem aqui no Brasil cabem no máximo 2 pessoas, certo? Então o pessoal não pensa no coletivo. Mesmo em transporte urbano, né, os ônibus urbanos aqui de São Paulo, por exemplo, só vai uma cadeira de rodas. Então eu estou com um grupo de pessoas, vamos dizer, eu estou com 5 colegas cadeirantes e a gente quer ir para o teatro. A gente vai pegar ônibus. Como é que a gente vai para lá? Vai ter que ir um em cada ônibus, certo? Então, até completar essa logística, a gente precisa sair com horas de antecedência. Então, felizmente, ainda temos alguma opção, que é o metrô. O metrô de São Paulo acho que o melhor metrô que eu conheço no mundo, né? Eu ainda não conheci, já conheci de vários lugares, Nova York, Itália, Portugal, Estados Unidos. São metrôs antigos, alguns não comportam acessibilidade, então é muito difícil. São Paulo realmente sensacional. Então a gente tem essa opção. E é uma das coisas, acho que nenhum político que entra, ele tem coragem de parar. Então ele já está há anos em constante construção, né? Eles nunca param de fazer linhas novas, estações novas. Porque é uma coisa que serve a muita gente, é sustentável, né? Não gasta gasolina, não faz trânsito. O trânsito é de pessoas ali dentro, mas aqui na foto da direita, né, uma iniciativa da Gol, que fizeram, um dos problemas era o embarque remoto, quando você embarca da pista, né? Quando você embarca ali do saguão, que você tem o finger, que é aquela ponte que sai da sala de embarque direto para a porta do avião, beleza. E quando o avião para ali no meio da pista, geralmente são aquelas escadas, e a escada não é uma coisa acessível. Então havia um equipamento chamado AmbuLift, que é um carro elevador. Mas veja bem, o maior aeroporto do Brasil, o aeroporto de Guarulhos, tinha 2 AmbuLifts, certo? E sendo que a demanda de viajantes com deficiência é muito mais do que isso. Então, certa vez, deu uma confusão comigo, que já deu também com Marcelo Rubens Paiva, que ele falou, esqueceram de mim no avião, mas não foi isso. Uma vez eu tive que esperar mais de 1 hora para desembarcar, num desembarque remoto. Quando o pessoal chegou ali, falou que tinha mais 8 pessoas na fila para usar esse equipamento. Então, você tem que pensar que isso causa um transtorno enorme, que não é só para mim, certo? Esse aeroporto tinha que voltar para Buenos Aires, então atrasou tudo. Ele toma espaço lá na pista, fora que cada minuto que o avião ocupa o espaço, o negócio é um gasto enorme para a companhia aérea. Então, em vez de fazer isso, por que não colocar algumas questões de acessibilidade? O AmbuLift é equipamento caro, né? Precisa de manutenção e tudo mais. Então, esse da Gol, ele é uma rampa, né? Em 3 fases ali. Então, é uma coisa muito mais simples, mais barata, que não enguiça assim.
uma proposta muito melhor, que dá para atender a todos, né? A gente tem que pensar que uma escada não atende a todos. Agora, uma rampa dessa, todos conseguem entrar. Então, por que não fazer uma coisa para todos? Porque esse negócio dá problema. A Gol já entrou em cada problema, não só a Gol, a TAM, né, já por causa de acessibilidade, já entraram em muitos problemas. Nas hospedagens, você ter acessibilidade, nessa foto da direita estou colocando banheiro porque, como falei, às vezes pergunto se você fosse falar o maior problema, vamos dizer assim, né, na questão, acho que da acessibilidade no geral. É claro que fica difícil porque são necessidades diferentes. A minha necessidade tem nada a ver com a necessidade de um cego, que não tem nada a ver com a necessidade de um surdo. Então as coisas são diferentes. Mas para a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência física, e daí também acho que coloco a questão do banheiro. Por que o banheiro? Porque há algumas dificuldades, vamos dizer assim. Se a entrada para o seu hotel tem alguns degraus, você pode me ajudar, vamos dizer. Não, isso não é o correto. Mas você pega, me carrega ali e a gente sobe a escada. O banheiro é um lugar muito íntimo. Eu não vou chamar alguém da recepção para me colocar embaixo do chuveiro, porque eu já vou estar sem roupa ou coisa parecida. É um lugar que já tem que estar tudo pronto para que eu possa fazer as coisas sozinho, né? E é o outro ponto. Acessibilidade sim, mas com autonomia. A acessibilidade tem que ser feita para que a pessoa consiga fazer sozinha. Alguns pontos a coisa não é feita bem assim. Por exemplo, aquelas plataformas, né? Tem muitas plataformas que elas precisam ser acionadas por um funcionário. Então você tem que procurar o funcionário para acionar aquela plataforma. Não, isso não é uma coisa legal. Devia ser algo mais parecido com um elevador, que você aperta o botão, entra e sobe sozinho, você não precisa de ajuda. Mas por algumas questões de economia, às vezes de segurança, o pessoal coloca dessa forma. Mas para mim ainda dá para se manter a economia e segurança com autonomia, certo? E outras questões, né, na hospedagem, você tem a questão do espaço, mas tem questões de cama. Uma vez eu estava num evento com uma outra colega cadeirante, e depois ela veio comentar comigo, né, que a cama estava muito alta, mas ela comentou comigo assim, fala ali com a recepção. Primeiro ela falou da cadeira de banho, e eu falei, fala com eles, peça ali com eles, que acho que ela era ainda um pouco meio inexperiente, assim, questões de viagem. E depois reclamou da cama, a cama estava muito alta. Fala ali, porque geralmente essas camas altas, algumas delas você consegue tirar os pés, e daí você abaixa ela e fica numa altura mais razoável, né? Muitas coisas às vezes entram em conflitos, né? A questão do luxo, né? O luxo, falo que é muito conflitante com a acessibilidade. Essa questão, por exemplo, a cama alta é uma questão de ostentação, assim, né? Eu fui já em um hotel 6 estrelas em que a nossa cama acho que batia quase na altura do meu pescoço. O negócio era muito difícil, só que é a ostentação. Mas isso
eu acho que você pode ter uma ostentação com acessibilidade, né? Você não precisa ficar se pegando em muitas regras aí. A questão dos restaurantes, certo? Você ter as mesas, né? As mesas que você consiga ter aproximação, porque às vezes as mesas têm, dependendo dos pés de apoio da mesa, você não consegue chegar, ela acaba batendo na rodinha da frente da cadeira. E daí a mesa acaba ficando muito longe. Em muitos casos aí eu sento meio de lado, né? Posiciono a cadeira meio de lado ali. Só que é muito desconfortável, né? Então, às vezes é mais uma questão de atenção, né? O buffet, né? Então, essa foto aí, por exemplo, ele tem ali um espaço de aproximação que é embaixo, que em muitos, às vezes, você tem um armário ali embaixo para guardar um monte de coisa. Mas quando você tem esse armário embaixo, eu não consigo me aproximar. Então, às vezes até a comida está longe ali, com mais esse empecilho, fica muito difícil de pegar a comida. Claro, às vezes tem o pessoal, tem funcionários ali que estão dispostos a nos ajudar. Só que a gente não quer ajuda, a gente quer condições. Quero condições para que eu pegue minha comida sozinho. Até porque eu acho muito ruim, né? Quando uma pessoa pega para mim, porque às vezes o pessoal quer me agradar, vamos dizer. Então fala, olha, come esse negócio que é muito gostoso, ele pega, bota ali. Falei, mas eu não queria isso. Ou fala, pega só um pouquinho feijão, só um pouquinho. Ah não, come mais e mete um monte de feijão, um monte de sei lá o que ali no meu prato. Bota coisa que eu não queria, na quantidade que eu não desejava. Então, nunca quando alguém prepara um prato para mim, a coisa vem do jeito que eu quero. Então, por isso, vamos dizer, num hotel assim, quem sabe num restaurante que você possa comer à vontade, tudo bem. Mas e se for algo tipo um restaurante por quilo? Que tudo aquilo que você colocar no meu prato eu vou ter que pagar. E você mete coisa ali a mais do que eu queria, comida que eu não desejava. Então, isso acho que é o único, não digo único, né? Acho que não existe únicos assim. Mas você, de ter uma hospitalidade melhor ali, as pessoas com deficiência visual, que fica muito difícil mesmo que você identifique, vamos dizer, a comida em braille ou coisa parecida, você chegar num buffet como esse e querer que a pessoa com deficiência, um cego, tenha autonomia nisso, aí eu já acho muito difícil mesmo. Vale mais um bom atendimento, questão de hospitalidade e tudo mais. Então você saber descrever, falar ali que comida é isso, sugerir, porque se você for, dependendo do buffet, se você for descrever todas as comidas que existem, né, negócio quem sabe você já perca um monte de tempo. Então saber sugerir, falar e tudo mais. Às vezes, né, para uma pessoa que tem dificuldade, né, na manipulação dos alimentos, você cortar ali aquele bife, né, corta para ele ali, já deixa no esquema para ele comer, facilitar. Tudo isso é hospitalidade, né? E além da falta da direita, né, ajudou bastante a pandemia para popularizar os cardápios digitais, né, já que os cardápios em papel ficavam transmitindo o vírus. Só que isso ajudou muito a questão da acessibilidade. Se bem que não é só simplesmente passar para o digital, mas o braille ele
para mim é uma coisa que vai cair em desuso aí. Foi uma ideia muito boa, só que o Braille é caro, ele precisa, ele tem um padrão. Não é como letra que você pode aumentar e diminuir. O Braille é um padrão, o negócio você não aumenta nem diminui. Então, só para você ter uma ideia, a Bíblia, né, a Bíblia que você consegue ter até num negocinho, até num tamanho de um maço de cigarro, vamos dizer assim, com letras bem pequenininhas, eu já vi. A Bíblia em Braille vai uns 13 volumes de cada livro grosso, acho que dá quase 2 metros de altura empilhadas, né? Cada livro empilhado em cima do outro. Porque é aquilo, eles não têm espaço, então, tanto que em algumas embalagens de produtos, por exemplo, você não consegue toda a informação, né, que tem. Então, vamos dizer, uma embalagem de uma lasanha ali. Você tem que falar a lasanha, tem a marca, tem o que tem na lasanha, para qual o peso, tem várias informações, né? E não cabe tudo em todas as informações que acho que seriam importantes, né, para ter ali. Então, e é caro fazer a impressão Braille. Se você muda alguma coisa no cardápio que você tem que reimprimir, então reimprimir um Braille vai mais custo aí. Então o digital é simples, é fácil de você produzir, e ali só que tem normas de acessibilidade na web. Mas os próprios celulares, aparelhos celulares, todos já vêm com questões de acessibilidade, que antigamente você precisava baixar o aplicativo para eles fazerem uma leitura, né, em arquivos de textos, nos sites. Hoje em dia, às vezes isso daí já vem de fábrica, né? A Samsung, a Apple, isso já vem produzido por eles. Inclusive, a Apple, ela é o mais preferida dos cegos pelas questões de acessibilidade ali. A Apple faz uma coisinha melhor, né? Quem sabe fosse uma vantagem aí para Samsung ou outros aí estudarem e ganhar esse público, porque existem bilhões aí de cegos pelo mundo. Então o QR Code é uma coisa. Inclusive uma vez eu falei ali em quem sabe colocar, né, os QR Codes ali nos produtos, porque daí você escaneando, né, o código ali, você conseguiria colocar informações, por exemplo, da lasanha, você bota as informações que você quiser, você fica à vontade. Museus e exposições. Essas duas fotos são da Pinacoteca de São Paulo, que é um exemplo, né, de acessibilidade. Eles criaram um programa chamado PEP, Programa Educativo para Públicos Especiais. Então essa foto na esquerda ali tem um carrinho que é um box ali da acessibilidade. Então eles têm, às vezes, porque imagine, você colocar Braille do título das obras é uma coisa muito fraca, né? Só saber o título. É só a gente imaginar, ir para um lugar, feche os olhos e aprecie só os títulos das obras. Não tem graça, né? Então você colocar outras formas, às vezes vai fazer uma reprodução em relevo, uma reprodução em 3D, ou por exemplo, como essa foto aí que tem um caipira tocando viola com uma mulher segurando um lenço no pescoço. Às vezes eles meio que teatralizam isso. Então eles têm uma viola, tem o chapéu, daí pegam coloca ali, né, ele sente, outros vão lá e tocam nele também e fazem tipo um teatrinho e conseguem entender, né, o que aquela foto quer dizer.
Nessa foto da direita é a galeria tátil deles, galeria de esculturas, que é liberada, né, o toque aí exclusivamente para os cegos, né, porque ficar tateando obras há questão de desgaste, que alguns lugares muito conservadores isso chega a ser impensável. Mas ali na Pinacoteca eles liberaram, mas exclusivamente para o sexo. Claro, você tem que preparar negócio, você tem que tirar sua aliança, anéis ou coisa parecida que podem arranhar ali, né, o lugar. E você tem um guia multimídia, na verdade, que é um audioguia, como esse que a garota está usando, mas também tem uma versão em vídeo, onde são vídeos de uma descrição em libras. Assim, eles até têm visitas guiadas com pessoas, mas eles precisam ser agendados, né? Porque a pessoa não está exatamente, acho que, disponível 100%, se bem que eles têm uma funcionária surda que trabalha ali. Então, dependendo, tem acho que uns 4, 5 museus em São Paulo que já estão nessa pegada. Eles têm funcionários com surdos, né? Então, eles podem produzir, né, quando não for necessário a figura, vamos dizer exatamente, do surdo, mas se vier algum surdo para fazer visitação, eles estão ali, eles já foram capacitados para conhecer as obras e tudo mais, e eles fazem a visita guiada, então eles estão meio que sempre ali. É claro que às vezes, por acaso eles não estejam 100%, né, você tem o guia multimídia. A aventura e ecoturismo, esse daqui é ali do Parque dos Sonhos, ali do hotel lá de Socorro. É um hotel fazenda. E a pegada é o ecoturismo, turismo de aventura. Então a tirolesa, por exemplo, eles fizeram um projeto, estudos, tentando viabilizar a tirolesa para pessoas com deficiência. A cadeirinha convencional que existe para pessoa com deficiência, acho que se você ainda precisa se segurar no lugar, senão você fica de ponta cabeça, que foi o que aconteceu com uma das pessoas que era tetraplégica e foi ali. Então, como deixar o equipamento adequado para que a pessoa, mesmo sem movimentos, ela consiga ficar numa posição legal. Então fizeram, como nessa foto da esquerda, é uma adaptação de uma Celete, que é uma cadeira de paraglider. Fizeram ali, colocaram 2 pontos ali para segurar e deixam ela estável. O negócio, ela não precisa segurar em nada, tem cintos e tudo mais. Mas veja só que curioso, as pessoas sem deficiência que visitavam o lugar e viam esse equipamento, elas questionavam se elas também não poderiam usar. Porque a cadeirinha convencional, que é feita de cordas ali, fala, essa cadeirinha é muito desconfortável, ela aperta e tudo mais, machuca até. Eu não posso usar essa cadeirinha, ou ela é só para pessoas com deficiência? E daí o dono fabricou várias cadeirinhas dessas, porque muitas vezes, dependendo da situação aí, quer dizer, o máximo possível, a gente tem que tirar esse pensamento que a acessibilidade é só para pessoas com deficiência. A acessibilidade é facilidade e que sirva a todos. É claro que em alguns recursos você dá a prioridade, como por exemplo o metrô
que você tem assentos prioritários. A pessoa com deficiência, idosos, mas é prioritário, não é exclusivo. Se não tiver ninguém, né, você pode usar. É só você ter consciência e respeito de que se você vê alguém, né, nessa condição de prioridade, que você dê o lugar. E que, vamos dizer, acontece muito desrespeito em relação a isso. Esse Hotel Fazenda de Socorro foi um projeto do Ministério do Turismo, né? Ele começou ali, mas o dono ele conseguiu pegar o espírito da coisa e ver os benefícios que isso trazia. Então hoje ele mesmo, né, o projeto já acabou, né, a ligação do Ministério, né, vamos dizer assim. E ele dá apoio 100% para a acessibilidade. Qualquer coisa que tenha a melhorar, ele vai fazer. Por exemplo, certa vez chegou uma garota que a condição dela, ela ficava numa maca ali, ela não conseguia ficar sentada, né? E o que aconteceu é que ela não pôde fazer a tirolesa, porque não tinha condições. Então, o Zé Fernandes, que é o proprietário ali, ele ficou pensando, falei, eu tenho que dar um jeito nisso. E daí ele fez a tirolesa voadora, que virou uma super atração. Então, muitas coisas que você vai fazer para a pessoa com deficiência pode agradar muita gente. Outro negócio ali dele, que ele fez pensando exclusivamente na pessoa com deficiência, mais especificamente no cego usuário de cão-guia, foi criar os chalés com um canil, com uma parte que interligava ali o canil com o quarto e tudo mais. Ele começou a receber e-mails ali, gente perguntando se poderia usar também, porque ela tinha uns pets, né, que eram o filho dela, e que nenhum hotel aceitava que ela se hospedasse com o cachorrinho dela. Então falei, poxa, seria ideal para mim, eu não posso usar, eu não sou cega e nem tenho, meu cão não é um cão guia, mas eu gostaria de usar, posso? Então, para vocês verem que a acessibilidade é facilidade, né? E que vamos dizer que sirva para todos ao máximo possível, né? É difícil atender a todos, mas que você consiga atender o máximo de pessoas possível, né? Parques de diversão, a Disney, os parques de Orlando são uma referência. Então, nessa foto da esquerda você tem brinquedos que são adaptados, né, para você utilizar. Você entra com a cadeira de rodas, por exemplo. Eu fiz uma consultoria aqui para o Beto Carreiro e encontrei algumas dificuldades na questão de que alguns brinquedos que eles têm, se você mexer no brinquedo, o fabricante corta a garantia, né? Porque você fez um negócio que não foi autorizado por eles. Então fica muito difícil em criar uma adaptação, né? A coisa dependendo do brinquedo, custa milhões, né? Não é assim, eu vou trocar meu brinquedo agora. Aquela montanha-russa ali, nossa, aquilo ali para trocar e fazer, colocar uma nova acessível, demandaria muito tempo e muito dinheiro. Então, sim, algumas coisas não são tão fáceis assim. Oi? Só para avisar mesmo que estamos chegando ao fim da nossa apresentação e resta 2 minutos para nós podermos abrir para as perguntas para o senhor, tá bom? Tá ok. E aqui nessa foto da direita, né, você tem guias
né, mostrando acessibilidade em todo o parque, né? Então você tem informação, que eu já tinha colocado antes. Os teatros, cinemas, auditórios, né, de você pensar na questão da acessibilidade. Antigamente eles criavam um espaço, né, vazio, para a cadeira de rodas. Só que se você fosse com o acompanhante, onde que ia ficar o acompanhante? Você ficava ali nesse espaço, que o pessoal até apelidou como chiqueirinho, e daí o acompanhante ficava em outro lugar. Então você tem que pensar em ter essa questão, né, do acompanhante. E às vezes o palco, né, com acessibilidade também, porque a pessoa com deficiência também já tem seu protagonismo, né? Seja um palestrante como eu, ou seja um artista como Herbert Viana. Imagine como é que ele vai fazer o show dele se não tiver acessibilidade. Os cruzeiros, né? Os cruzeiros são cidades flutuantes aí, e que por serem às vezes de lugares que são muito conscientes já com acessibilidade, então eles já são bem acessíveis. A MSC, que é italiana, tem a Royal Caribbean americana, ela é bem melhor. A MSC ela ainda tem falhas, mas ainda é boa. Infelizmente a gente perdeu aqui a Royal Caribbean, ela precisava voltar a fazer os cruzeiros do Brasil. Mas eles têm um funcionário ali nos Estados Unidos, tem um departamento exclusivamente para cuidar da acessibilidade. Então a acessibilidade não é uma coisa perdida, eles têm foco. As agências operadoras, né, a CVC está com uma proposta nova, já bati muito com eles não davam a mínima, já tive até processo contra eles, mas agora com o novo presidente ele está apostando na diversidade, a diversidade de LGBT, mulheres e pessoas com deficiência. É uma agência modelo, ali tem atendimento para surdos, né, através de um sistema virtual, mas tem acessibilidade, acessibilidade na agência, né? Agora eu falei, agora precisa do mais importante, que são as viagens, né? Então espero que tenha continuidade desse trabalho, que só a agência mesmo é a ponta do iceberg. Nessa foto da direita, uma van, uma doblô, né, adaptada ali, que eu peguei e incentivei a pessoa, porque o negócio dela era fazer serviços de transporte. Aí eu falei, não, o negócio não fica só nisso. Eu falei, vamos, uma vez quando eu fui para lá, a gente visitou vários pontos turísticos e criamos um roteiro, né, para ele trabalhar como receptivo acessível. Então tem muitos lugares que podem ter essa oportunidade de oferecer esse tipo de serviço para o público. A questão dos guias de turismo, né? O Bonito ali é um lugar de natureza, os guias são muito importantes, porque você não vai colocar rampas, elevadores no meio da natureza, né? Os guias são acessibilidade. Às vezes passeio para cegos, que você tem audiodescrição, ou que a pessoa, o guia, ele saiba ou tenha alguém junto para passar as informações em Libras. Os eventos, né, como teve a Copa do Mundo, eles colocam palcos, espaços reservados. Na foto da direita é o Carnaval de Rua de São Paulo, que colocam banheiros químicos, mas às vezes colocam banheiros químicos acessíveis em lugares inacessíveis. Então há uma falta de planejamento nisso. E órgãos de turismo que estejam preparados, né? A Impetur, que é a Secretaria de Turismo de Pernambuco, tinha até uma colega, né, que trabalhava ali dentro. E daí, por ter uma pessoa ali dentro, eles sempre pensavam em questões de acessibilidade. Então, lugares que tem pessoas com deficiência trabalhando junto, a acessibilidade vem muito mais naturalmente. E se posso citar um exemplo
de turismo acessível é a Alemanha. Essa foto da esquerda foi da direita, um evento de turismo que era abordado o turismo acessível. Esse foi um passeio, inclusive foi aquele que eu mostrei do ônibus. Estava todo mundo aí no mesmo ônibus, hospedado no mesmo lugar, visitando os mesmos atrativos, todo mundo junto e incluído. Aí então, meus dados, para quem quiser entrar em contato comigo, seguir ali as redes sociais, Ricardo Shimozakai. Para quem tiver dificuldade em guardar esse nome, se você procurar por o turismoadaptado.com.br, ele vai direcionar para o meu site atual. Ricardo, muito obrigada pela sua apresentação, que, assim, é tanta coisa que a gente poderia discutir aqui, que ia passar a noite inteira, né? Vai matar e balançar na cabeça, né? Veio trazer, assim, muitos questionamentos, né? Abrir, com certeza, o campo de visão dos que estão aqui, que talvez ainda não tivessem se atentado a essa questão, né, da acessibilidade, o quanto é necessário, o quanto se faz presente trazer uma discussão como essa, né, desse nível, aqui para o nosso evento. Com certeza as pessoas que estão aqui serão multiplicadores. Quando nós estávamos pensando no Ir na Rua, estávamos pensando justamente, né, de trazer essa temática por conta, né, dessa necessidade que há ainda de se discutir e mais ainda, né, de sermos disseminadores, né, dessa questão da acessibilidade. Porque às vezes a gente só pensa em cobrar algo, né, das autoridades, da questão da rede hoteleira, enfim, de toda a conjuntura, né, social, quando a gente está passando, né, por alguma situação. E a gente tem que pensar de forma inclusiva que a nossa sociedade ela é múltipla. Né? Tem inúmeras pessoas com diversas necessidades, umas mais que as outras, e essa questão que você trouxe é uma questão muito pertinente. Só para pincelar aqui de forma bem rápida, quando eu falava da parte de Libras, né, algo que me sensibiliza também muito, é que quando eu estava iniciando a minha carreira profissional, né, que foi na área da educação, lá no Letras, lá atrás, está com mais de 10 anos isso, já está com mais de 10 anos, já tem uns 13 anos isso, eu tive uma turma, né, eu recebi no outro, eu fui trabalhar como aqui no estado de Alagoas, numa cidade chamada União dos Palmares. E aí eu fui ser professora de língua portuguesa numa turma de 6º ano, em que eu não tinha sido comunicada que eu teria ali 6 alunos surdos. Olha só. E naquele momento não tinha nenhum intérprete, porque estavam ainda selecionando intérprete, o Estado estava selecionando. Né? Como você disse, é difícil, né, profissionais nessa área, né, que tenham esse olhar. Agora tem muito mais, com certeza que em Alagoas isso se expandiu. Mas ainda estava essa situação, e aí eu passei 3 meses sem o intérprete. O que foi que eu fiz? Eu senti a necessidade de me comunicar, porque a questão não era eles, né? A questão era comigo, porque eu que teria que me comunicar com aqueles alunos. Sim. Eles estavam ali na sala para aprender também, aí eu fui aprender Libras. Aí eu sempre incentivo os meus alunos, aprendam Libras, né? Como você disse, como é que é a segunda língua oficial e não está inserido totalmente nas escolas, nem nos cursos, nem nas matrizes curriculares dos cursos. É algo que fica aí destoando, né, do que tem na lei. Então está tudo muito bonito no papel, mas quando a gente vai para a realidade não é bem assim que a gente encontra. Do mesmo jeito, essa questão da acessibilidade que você trouxe, né, de forma perfeita, né, em diversas ocasiões, questão da rede hoteleira, questão do turismo, né, a gente tem que pensar também de trazer essa inclusão de forma macro. Né? Como é que eu vou oferecer um atendimento de excelência, mas aí eu só tenho um público bem seleto, e os outros? Uma vez até eu fui querer interferir, né? Interferir não, né? Interferir parece uma coisa ruim, mas na reclassificação hoteleira, né?
que o pessoal estava fazendo. E daí eu queria botar em questão essa questão da acessibilidade. Eu estava falando que o hotel 5 estrelas sem acessibilidade, para mim, não é um hotel 5 estrelas. Né? A coisa deveria, mas eles não quiseram, não aceitaram, não deram desculpas e coisas mais, né? Mas ainda continuo com essa visão, assim, o hotel 5 estrelas tem coisas, porque algumas coisas são uma escolha, assim, um luxo, um conforto, né? O que é luxo? É uma parede branca ou uma parede vermelha? Depende do gosto, é muito relativo. Agora, a acessibilidade, inclusive a acessibilidade não é uma escolha, é uma obrigação. Então, você tem que ter, não é, eu vou pensar, você não tem que pensar. E muita gente não valoriza. Como já fui para um hotel que eles estavam pintando lá, sei lá, uma parede, e eu falei com o gerente, a gente não tem, né, porque a gente ainda tem que fazer mais algumas mudanças aqui, mas eram mudanças que não são obrigatórias, né? Então ele não via a acessibilidade como algo importante e obrigatório. Para eles não que não seja importante você pintar a parede e deixar mais bonito, mas não é uma obrigação, não tem lei que exige que o hotel pinte sua parede. Agora tem lei que exige que o hotel tenha acessibilidade. Com certeza. Mari? Vamos agora às perguntas. Deixa eu ler aqui a primeira. Vamos. A Arielle perguntou: Senhor Ricardo, quais ações podem ser tomadas para melhorar o dia a dia dos PCDS? E o senhor acha que a acessibilidade tem melhorado nos últimos anos? Bom, a primeira pergunta é uma coisa muito ampla. O dia a dia, né, das pessoas com deficiência, isso daí era mais praticamente, como eu digo, negócio, vamos dizer que, para mim, ter calçadas mais planas, sem buracos, isso é para mim e para vários outros cadeirantes, mas às vezes para um surdo não é, para um cego, apesar que para o cego também buraco é uma coisa que atrapalha, mas isso varia muito, assim, não tem que às vezes o pessoal coloca como a pessoa com deficiência como sendo um ser único, então que você tem ações únicas que vão ajudar todos. Não é bem assim, né? Você tem... se é uma coisa que pode ajudar a todos, é você valorizar, reconhecer a iniciativa e de você escutar a pessoa com deficiência, né? O que ela tem a dizer, entender quais as dificuldades dela, porque acho que ela é quem mais pode te ajudar, procurar profissionais, para que a gente consiga entender. Eu sempre costumo pegar opiniões de várias pessoas com deficiência para saber qual a melhor solução, qual a melhor coisa, a atitude a tomar, porque o que eu coloquei ali, que eu tenho um conceito de acessibilidade funcional, porque leis e normas, o negócio não... A norma, a BNT, por exemplo, não sei se vocês sabem como funciona a BNT, mas é uma reunião, geralmente em São Paulo, e porque isso tem reclamações do Brasil inteiro, que só tem reunião em São Paulo, porque a BNT não paga nada a ninguém. Se você quiser, fala que é livre. Você quer vir, mas pague seu avião, seu hotel, sua comida e participe. A gente não vai ajudar em nada. E daí são poucas pessoas que participam dessas reuniões, por exemplo, da BNT 9050, tem duas pessoas
e as pessoas que mais podem contribuir não participam. Então, por isso que para mim as normas saem com muitas falhas. Não que elas não tenham seu valor, mas para mim pesquisar junto, fazer uma pesquisa com as pessoas com deficiência, você tem um material muito mais rico. E melhoria a gente não está parado nem andando para trás. É uma melhora constante. O negócio é que poderia estar muito melhor, certo? Mas tem coisas que são muito... Porque às vezes o pessoal pode reclamar de preço, de tempo, mas tem melhorias que são rápidas, fáceis e baratas. Como já fui num hotel, por exemplo, no quarto ali que estava difícil de entrar, o problema foi mudar a posição do mobiliário. Pronto. Gastou alguma coisa? Não gastou nada. Melhorou a acessibilidade, foi rápido, a gente fez na hora, né? E então tem coisas que são... mas aí você precisa de um olhar de um profissional, de alguém que consiga enxergar isso, mas nem sempre a coisa é tão difícil, cara ou demorada. Mas a melhoria é constante. Certo. Vamos agora para a segunda pergunta. Do Cris Oliveira. Senhor Ricardo, para tornar a escola inclusiva, o que compete às diversas esferas de governo? As diversas esferas de governo, essa parte política aí eu não sou exatamente o que a pessoa com mais conhecimento. Eu até, na verdade, eu pego um certo distanciamento, porque para mim o governo é muito burocrático, demorado, né? Eu já trabalhei uma época, foi um período curto assim, mas na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo. Fui ali, entrei para colocar um programa de turismo acessível. Só que eu fazia a minha parte, depois tinha que ser ter aprovação de tal. Ou seja, não saiu nada, certo? Porque o que eu pude fazer, eu fiz. Só que não é só eu que tem que fazer para girar aquela roda. O Ministério do Turismo, por exemplo, agora eu não sei mais nem quem é o ministro. Mas na época, por exemplo, que eles estavam fazendo um projeto de acessibilidade, o Ministério me conhece, eles sabem, né, de mim, e daí eles estavam fazendo um aplicativo, acho que ainda está no ar, Turismo Acessível. E daí eles entraram em contato comigo perguntando, você tem conhecimento, né, de aplicativos assim, essa? Falei, sei, conheço, né, aplicativos muito bons aí, negócio fora do Brasil. Falei, então você pode passar essas dicas pra gente? Falei, não, passa a dica. Vocês são o Ministério do Turismo, fala, me contratem como consultor e a gente vai fazer um trabalho sensacional. Eles sempre eles ficam mendigando informações comigo, certo? Sempre quando eu vai para alguma coisa mais assim, o negócio corta, acabou. E o pior é que eles ainda falam, olha, a gente tem dinheiro sobrando aqui, o que falta são projetos. Então, para mim, o ministério ali é um lugar meio sujo, confuso, você precisa conhecer pessoas, sei lá, não me agrada. O negócio eu prefiro ir ali, sei lá, para o gerente, o dono do hotel, falar aí, vamos arrumar seu hotel, negócio assim, assim, assado. Ele tem a decisão, tem coisa, eu prefiro levar um não na cara assim, mas é muito mais fácil, né, de estabelecer uma comunicação, de sair algumas coisas com o poder privado. O poder público não conhece. Então, realmente,
o que precisaria fazer com o governo, não sei. Certo, senhor Ricardo. Mais uma vez, nós agradecemos pela presença, e essa temática, ela, sem sombra de dúvidas, ela é muito fundamental para ser discutida para o meio social e no meio social, né? Então, foi fundamental tudo que o senhor falou até aqui, e nós agradecemos muito, tá bom? Eu que agradeço, e para quem quiser saber mais ali, eu sempre posto ali coisas nas minhas redes sociais, no Instagram, tem coisa todo dia. E fora isso daí já tem bastante informação. Para quem quiser ainda mais informação, aí você tem cursos online e outras coisas mais que possam ser estudadas com mais profundidade. Hoje em dia, você ter isso é um diferencial. Eu já vi muitos projetos aí em que o conhecimento da acessibilidade era um requisito, né? Então, quem tinha negócio conseguia pegar esse projeto. Quem não tinha, infelizmente, ficava de fora. E às vezes são projetos muito bons. Então, pense nisso como um diferencial.